Esse videocast novamente é justamente para isso, para ajudar você a renovar a sua mente. E hoje, nessa mesa para brilhantar, eu trouxe aqui alguém que vai inspirar você, vai me inspirar, porque toda sexta-feira nós temos esse comum acordo aqui, que é uma troca, um aprende com o outro, e hoje não será diferente. Então, hoje, aqui nessa mesa para brilhantar, está comigo Silvio Prudêncio. Boa noite, Silvio. Boa noite, pastor Johnny. Puxa. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui hoje, pastor. Agradeço, Agradeço de coração. Eu sei que é como você falou, Deus tem grandes coisas para a nossa vida. E a gente está aqui para aprender, para trocar experiências de vida, para renovar nossa mente. Eu creio que a gente tem um objetivo claro na vida, que é chegar até o final da nossa vida junto com Deus, Amém. E para isso a gente passa por processos, passa por aprendizados, passa por renovação da nossa mente. Todos os dias, a todo instante, a gente está sempre renovando a nossa mente. Muito bom. Silvio, eu te conheço e não é de ontem, como diz o outro, mas os nossos telespectadores não sabem, às vezes não sabem quem é o Silvio. Então, por favor, se apresente aí para o nosso público. Pastor Johnny abençoou o meu casamento com a Patrícia Nunes, que hoje é minha esposa, Eu tenho Paty Nunes. Eu tenho duas filhas, a Camila e a Eduarda, são bênçãos na minha vida. Aprendo muito com elas também, Sim. E eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família é aqui de Tubarão, aqui da região. Já fazem uns 35 anos que eu moro em Tubarão. Eu voltei para Tubarão e moro aqui, É uma cidade que a gente só vê coisas boas, Tubarão é uma cidade que cresceu muito, tem crescido muito, tem se desenvolvido, e eu agradeço a Deus por estar aqui em Tubarão, por ter essa oportunidade de estar crescendo aqui em Tubarão, Hoje eu tenho uma empresa de comunicação visual, trabalho em comunicação visual, eu tenho locação de placas, outdoor, esse tipo de negócio, também faço fachadas, adesivos, lona, banner, todo esse tipo de material, E a minha família foi criada no interior, A gente lá do interior gosta de uma paçoca. Opa! Coisa boa aí, Julina, Coisa boa. Tá chegando, tá batendo na porta, E, pastor, assim, a nossa vida, eu creio que a gente tem muitas trocas de experiências, Eu tive um período que foi bem bacana na minha vida, alguns anos atrás, participei de alguns projetos ajudando o pessoal das comunidades terapêuticas, Uau, pessoas legal, que são dependentes de algum tipo de vício, Sim. E ali foi uma experiência muito grande, onde eu aprendi muito, E foi assim, foi algo muito de Deus mesmo aquilo, de estar naqueles locais, aprendendo com aquelas pessoas, vivendo as situações e vendo como é possível renovar a mente, como é possível mudar de vida se a pessoa realmente quer. Nossa, muito bom. Silvio, como é que foi esse processo para ti, Já que começasse a falar dessa, ajudando, nessas clínicas terapeutas, assim, como que foi esse processo na tua vida, Silvio? Foi bem bacana, pastor. Até eu caí meio de paraquedas nesse tipo de coisa, Sim. Foi, assim, bem legal, porque, assim, primeiro eu fui convidado por um amigo meu para participar e fui algumas vezes, umas 3 vezes. E aí chegou um dia e ninguém foi, só foi eu. Sozinho lá. E aí chegou lá, assim, tu tem que dar a palavra, tu tem que fazer o negócio acontecer. E, cara, ali Deus me usou de uma forma que até hoje eu não entendo. Eu nunca tinha feito aquilo, mas Deus me colocou ali diante de 20, 30 pessoas que eu mal conhecia, mas estava ali querendo me usar. E ali eu entendi algo muito importante na minha vida, que quando a gente se coloca à disposição, Deus nos usa. Uau. Deus, muitas vezes, Ele não quer aquele que sabe mais, Sim. aquele que tem mais conhecimento, mas quer aquele que se coloca à disposição. Muito bom. E ali foi já um processo de renovação de mente para mim, Sim. num determinado momento da minha vida, que até eu estava passando um momento difícil da minha vida naquele momento. Sim. E mesmo assim, eu fui colocado numa prova, realmente, assim, eu queria meio que correr, Mas assim, não, se Deus tem um propósito, a gente tem que obedecer. Se colocar à disposição e obedecer. E ali começou uma caminhada, uns 10 anos eu trabalhei com clínicas aí, Foi bem bacana, assim. E era dependentes químicos? Dependentes químicos. Entendi. Foi bem bacana, assim, e eu vi várias pessoas e conheço várias pessoas hoje que estão libertas, estão aí há 15, 20, 30 anos já libertos, de droga, álcool, qual seja a sua dependência, Mas foi bem bacana, assim, foi um aprendizado muito grande e, assim, todo aquilo que a gente recebia lá,
muitas vezes a gente acha que vai levar algo. Olha só. Né? E ali a gente recebe. Recebe porque as pessoas estão lá sedentas por amor, sedentas às vezes por um abraço, por uma palavra, por um carinho, e muitas vezes as pessoas estão lá querendo desistir. E Meu de Deus. repente tu chega lá, muitas vezes quebrado também, né? Porque tu tem os teus problemas, tem a tua família, tem Sim, todas as sim. dificuldades, mas chega lá e de repente aquilo se transforma e tu vira algo que pode estar ajudando uma pessoa Uau. que de repente poderia estar pensando em se matar, né? Como Muito a bom. gente teve alguns testemunhos de pessoas que estavam pensando em ir embora e se jogar numa ponte, como eu vi testemunho de pessoas dizer para mim, cara, hoje Deus foi muito grande de trazer vocês aqui, porque eu estava pensando em ir embora, Olha só. em me jogar de uma ponte, eu queria tirar minha vida, e vocês vieram aqui, e um abraço de vocês transformou tudo isso em algo muito bom, cara. E aquilo ali é coisa que não tem preço, sabe? Que aí tu vê que Deus não está renovando só a mente da pessoa que está do outro lado, mas está renovando a tua. É isso, cara. Porque daí a gente começa a enxergar de um outro ponto de vista. É diferente, né, Silvio? É. É porque, como tu falou ali, tu ia para entregar e muitas vezes passando algumas dificuldades também, né? E aí a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vê o processo que das feridas é onde sai o poder de curar as pessoas. E é isso aí que faz toda a diferença, porque nós, muitas vezes, não estamos tão bem assim para poder dar algo. Mas só que quando a gente começa a abrir a boca para dar algo, parece que nós é que somos renovados, não é verdade, Silvio? Não, com certeza, assim, ó, muitas vezes, cara, eu fui quebrado assim para lá, né, para uma clínica, para levar uma palavra, Sim. e Deus chegava lá e não só me usava para aquelas pessoas, mas usava para mim mesmo, Olha né, só. para mim renovar minha mente, para mim enxergar que eu tinha que mudar algo na minha vida, que eu tinha que transformar algo na minha vida, e que para mim transformar, Deus estava me usando e usando aquele momento, aquele local para mudar em mim. Sim. E, cara, várias vezes isso aconteceu. E, assim, e aí eu ficava, assim, muitas vezes, assim, até meio paralisado. Porque daí eu, assim, poxa, cara, às vezes a gente vem pensando que está trazendo algo e, na realidade, a gente Fortíssimo. acaba recebendo. Muito né? forte. E aí tu vê, assim, como Deus é bom, como Deus é poderoso, Sim, né? sim. De nos dar a oportunidade de estar num local onde tu acha que tu é o bambambam, que tu é o cara, que tu assim, eu tô aqui porque eu sou o cara. E, cara, muitas vezes a gente enxerga que não. E às vezes chegava em clínica, como eu já cheguei, e ver pessoas, cara, pessoas que tu conhecia, pessoas assim, ó, pessoas de nome, pessoas que, né, que já tiveram lá em cima e estavam lá embaixo, quebrado, Deus do céu. mas a pessoa que tem muito mais conhecimento, às vezes, que tu, tanto na palavra de Deus, ou às vezes pessoas que eram formadas em faculdade, isso Sim. e aquilo, e tu vê assim, poxa, estamos aqui todos no mesmo barco, no mesmo lugar, no mesmo nível, né? Porque Deus quer usar cada um de uma forma. E eu vejo que é um poder também que nós temos em nossas mãos, que é o poder da decisão, né? Nós temos, a palavra de Deus fala que ele nos deu o poder da vida, da morte, da bênção e da maldição. Então, esse poder está sobre as nossas mãos. Nós precisamos decidir o que realmente nós queremos da vida. Tem vários amigos também que eu conheço que lá atrás, eles, né, eram os bambambam da escola, da faculdade, pá, o cara cheio de sei o quê. E aí hoje a gente se encontra pelas ruas, aí a gente vê, poxa vida, né, lá atrás estava e hoje, infelizmente, caiu nesse mundo de vício, mundo de drogas, e infelizmente está vivendo uma vida fracassada. Então, assim, nós hoje, o Senhor tem nos dado, para você que está aí nos assistindo, o Silvio está aqui falando com muita propriedade a respeito daquilo que ele foi colocado, Deus usou para colocar ele ali, Deus pegou ele pela mão e colocou ele naquele lugar, para que realmente das feridas pudesse sair cura para as outras pessoas. E aí a pergunta para você é, o que você está fazendo com as suas feridas? Será que você está lambendo as feridas, né, Silvio? Pessoas muitas vezes ficam lambendo as feridas, sendo que se olhar para si, existe um poder de curar, existe um poder de transformar, existe sim um poder de fazer alguma coisa diferente, não é verdade? Pastor, é como tu falou, né? Essa questão da decisão, né? Ela é muito importante, porque assim, ó, a gente tem esse poder e a gente muitas vezes não tem noção da força que a gente tem. Meu Deus. E cara, assim, ó, o que eu aprendi, assim, ó, isso foi muito importante para mim ter uma autoestima melhor. Sim. Para mim ter o poder, a sabedoria, né, que vem de Deus. E cara, assim, ó, a decisão ela tá nas nossas mãos.
E aí, às vezes, a gente não enxerga isso, porque fica encoberto pelos problemas, pelas dificuldades, porque todo mundo passa dificuldade, todo mundo tem problema. Verdade, né? Só que daí, dos problemas, a gente pode tirar soluções. Né? E aí é que está muito aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Uau. Essa questão da renovação da mente, realmente. É de tu enxergar que tu tem a decisão, poder da decisão. Até semana passada eu trouxe aqui no programa o Melo Júnior, ele está assistindo a gente aqui, um abraço para ti, Melo, que Deus abençoe, para Fábio também, toda a família aí. E uma frase que ele usou, que eu achei muito interessante, é que o pessimista, ele olha a vida como um problema, mas o otimista, ele olha a vida como um desafio, né? Então, existe esse poder sobre nós de realmente mudar, de realmente transformar, de realmente ser e fazer a diferença. Então, essa decisão, ela está sobre as nossas mãos. Então, nós precisamos tomar essa decisão. Mas, Silvio, para ti, como que foi, assim, nesse processo todo que estás vivendo? Já falou que ajudou na clínica, ajudou as pessoas e tem ajudado as pessoas realmente a viver esse processo de transformação. Mas tu vem de uma família cristã, não cristã, como é que foi para ti isso? Não, eu venho de uma família não cristã, né, católicos, que eu respeito, né? Respeito porque eu creio que a gente tem que respeitar todas as religiões que estão aí para agregar, né? Que eu creio que a religião ela vai salvar quem realmente decidir ser salvo. Quem quer. Quem quiser. Então, assim, meus pais são católicos até hoje, né? Nunca mudaram, mas eu passei num momento difícil da minha vida, de uma separação e também um momento realmente difícil que eu tinha que fazer algumas escolhas. E ali eu tive um encontro com Deus, verdadeiro encontro com Deus. E foi assim, cara, foi algo tremendo, assim, foi tremendo. Eu comecei a participar aí, alguns cultos e tal, mas um dia fez toda a diferença em eu realmente buscar Deus, assim, e estar próximo de Deus. Que foi um dia que Deus falou comigo, assim, de uma forma totalmente inusitada e, para mim, naquele momento, inacreditável. Eu estava pensando até que eu estava ficando maluco. Olha só. Foi incrível, assim, eu estava aqui em Tubarão, pronto para ir para Jaguaruna, na praia. Meus pais moram lá, né, na praia de Dunas do Sul. E até mandar um abraço para eles aí. Tá. E aí, o seu Pedro e a dona Lena. Isso, manda um abraço aí pro papai. E aí, eu estava saindo aqui de Tubarão, no trevo, ali no Posto Fera, cara, e chegou ali simplesmente, Deus começou a falar comigo. Naquele momento eu não tinha esse entendimento, que era Deus falando comigo, mas né, aquela voz falando comigo, tu tens que ir para a serra. Cara, eu com tudo para ir para a praia, e de repente, assim, tu tens que ir para a serra, tu tens que ir para a serra. Cara, eu não consegui fazer o trevo e virar para ir para Jaguaruna, eu fui reto ao Abraço do Norte. Deus falou fortemente ao seu coração no processo da sua vida, ao ponto de você mudar o seu destino, realmente mudar o seu destino. Que você estava indo para um caminho, indo para Jaguaruna, e o Senhor falou para você, olha, você precisa ir para a serra. Meu Deus, que loucura foi essa? Partilha com a gente, Silvio. Foi algo incrível mesmo, pastor, assim. E isso fazem mais ou menos uns 11, 12 anos, mais ou menos isso. E foi, cara, foi algo sobrenatural, sobrenatural. Naquele momento eu não tinha nenhum entendimento disso, né? Foi um processo dessa renovação da mente que fez com que eu depois entendesse isso. Mas naquele momento era algo fora do normal, era algo doido, né? Só que, cara, assim, Deus foi falando comigo ali, tocando, né? E me guiando, literalmente me guiando. E aí eu fui, passei Braço do Norte. Aí, cara, quando chegou em São Luís, era assim, não, eu vou voltar. E aquela voz assim, não, continua, sobe a serra. Aí eu assim, cara, mas eu comecei a conversar com aquela voz assim, naquele momento sem entendimento. Sem entender, sem saber. Entendimento, assim, cara, o que eu vou fazer na serra, cara? O que eu vou fazer na serra? Aí aquela voz veio e falou assim, meu coração, tu vai lá salvar uma vida. Assim, não, aí mesmo agora eu tô ficando completamente maluco. E aí, cara, eu subi a serra, chegou lá em cima, fui lá, fiz o que todo mundo faz, bater as fotinhas lá em cima, né, brincar com os bichinhos, ficar lá e tal. E aí, em um determinado momento, aquela voz voltou e falou comigo, agora é hora de tu descer. Eu assim, agora tá mandando em mim, né? Cara, olha só que experiência. Uma coisa muito forte, muito forte. Sabe uma coisa assim, algo que realmente tu não consegue compreender naquele momento. Mas, cara, eu comecei assim, cara, eu não tenho nada a perder, eu vou obedecer. É isso. Eu vou obedecer, vou deixar essa voz me guiar e vamos ver até onde ela vai me levar. E, cara, e aí eu comecei a descer
devagarinho a serra, tal, normal. E, cara, numa daquelas curvas lá embaixo, de repente, aquela voz gritou, para o carro. Pô, cara, aí eu assim, não, agora... Meu Deus. Aí, cara, eu só vi, assim, uma pessoa caída no meio do asfalto. A pessoa literalmente Meu no meio da Deus, pista. cara. E eram curvas seguidas ali embaixo na serra, e quem vai lá sabe como é que é, são várias curvas seguidas. E, cara, aquela pessoa estava no chão ali caído, aí eu só consegui jogar o carro no meio do mato, que não tem acostamento, não, é uma parte que não tem acostamento, mas tem um mato ali, eu consegui jogar o meu carro no meio do mato. Joguei o carro com tudo ali, ficou no meio do mato. Eu saí correndo, desci correndo. Cara, simplesmente assim, sem entender nada. Eu fui agindo pela emoção naquele momento. Emoção, ali vem da situação e... Vem da situação. Eu fui lá, juntei a pessoa. Cara, deu assim 1 minuto, alguns segundos, sei lá. Eu juntei a pessoa e botei a pessoa pendurada em mim mesmo, que a pessoa estava desmaiada, literalmente desmaiada. E aí, cara, deu assim alguns segundos, 1 minuto, sei lá, não consegui ter percepção de tempo naquele momento. Começou a passar carro dos dois lados, assim, galera assim passando um carro atrás do outro, dos dois lados, cara. E ali eu entendi assim, olha, Deus me trouxe aqui para salvar essa vida. Uau. E aí eu carreguei aquela pessoa uns metros, aí daqui a pouco aí apareceu alguém assim, né, numa rua assim, que tem umas ruazinhas ali, aí eu carreguei uns 50 metros, aí uma pessoa gritou, a casa dele é ali e tal. Aí, cara, levei a pessoa até lá, tive que levar nas costas, literalmente. Nas costas mesmo, pegasse ele, levar nas costas. E fui, levei a pessoa e tal. Cara, naquele momento eu não tinha entendido nada, né? Naquele dia, naquele momento eu não tinha entendido nada ainda. Aí eu deixei a pessoa lá, daí chegou algum parente lá e foi cuidar da pessoa e tal. A pessoa tinha bebido, provavelmente, estava completamente alcoolizada e caiu, realmente desmaiou alcoolizado, né? E aí, cara, eu levei aquela pessoa e daí deixei ela lá e voltei pro meu carro. Isso já passou, sei lá, 10, 15 minutos. Eu voltei, o meu carro estava aberto, com a carteira, celular, e, cara, não tinha sido mexido em nada. Meu Deus, aí Deus cuidou. Eu sentei dentro do carro, e ali eu comecei a chorar e entender o propósito de Deus. Né? Como Deus, quando Deus quer agir na nossa vida, quando Ele tem um propósito de fazer algo, né? Pode ser algo pequeno, algo insignificante, mas aquele propósito era que eu salvasse uma vida. Uau, e eu não tinha noção disso. Né? Naquele momento, eu simplesmente comecei a chorar, e fiquei alguns instantes ali chorando e vendo assim que como, né, Deus é poderoso. Uau. Ele usou toda aquela situação, né, para me trazer realmente para perto dele. Eu estava no momento que eu tinha que decidir, né, se eu realmente queria aquilo, se eu queria me batizar, se eu queria viver essa nova vida, viver essa nova vida. E ali foi um momento que realmente transformou, né? Teve essa renovação de mente para mim de, cara, Deus quer algo diferente comigo. Então, essa voz me mostrou, né, o Espírito Santo ali, né, que hoje a gente tem um entendimento que é o Espírito Santo, me mostrou que Deus pode nos usar, mesmo quando a gente não imagina, quando a gente não espera, mesmo a gente achando que a gente é incapaz, porque, cara, naquele momento, para mim, eu não tinha capacidade daquilo ali, sabe? Assim, pô, como que Deus vai falar comigo? Eu sou um ninguém aqui, e aí, de repente, Deus vai falar comigo. Cara, eu nem entendo nada disso ainda, não sei nada de Deus, não sei nada da palavra de Deus, sabe? Eu, assim, cara, não sei assim, o que essa voz está falando comigo desde que a hora que eu acordei de manhã já com aquela voz falando comigo, assim, tá, mas o que essa voz quer comigo? Né? Assim, cara, eu creio assim, que Deus escolhe todos nós, mas aí vai aquilo que tu falou, a gente tem o poder da decisão. É isso, cara. E Deus às vezes usa uma situação como essa que eu passei para mostrar que Ele é poderoso, que Ele pode, né, tudo. Mas que a gente tem a decisão de seguir Ele ou não. Eu tinha a decisão de não ir, eu tinha a decisão de não fazer aquilo, mas talvez aquela pessoa tivesse morta. Né? Talvez aquela pessoa tivesse morrido, os carros tivessem passado, não tivesse dado tempo, porque ali a visão é pouca, porque é uma curva em cima da outra, não tem acostamento, ou talvez um carro tivesse que desviar e tivesse acontecido um acidente, eu não sei o que queria acontecer, né? Mas Deus, naquele momento, Ele queria me usar. E aí, assim, eu entendi que quando Deus quer nos usar, a gente tem que obedecer. Tem que ter a obediência de entender que Deus pode usar qualquer um, a qualquer instante, em qualquer lugar, de qualquer forma, porque a gente se colocando à disposição e deixando Deus usar,
Deus vai fazer. Uau! Deus vai fazer. E até enquanto estava falando aqui, Deus estava me lembrando, veio a passagem na minha mente do bom samaritano, né? Bom samaritano, a Bíblia diz que uma pessoa estava passando necessidade e muitas pessoas viram a pessoa caída, passaram pelo lado, não ligaram, né? E quando estava falando, estava me lembrando disso, porque quantas pessoas provavelmente passaram também ali, algumas pessoas, viram aquela situação e decidiram assim, não vou nem tocar, não vou nem fazer nada, porque ou com medo, ou né, o que pode ser e tal. E Deus te tira daqui, te leva para lá, para te ser um bom samaritano na vida de alguém, e ali sim começar um processo de renovação na tua vida. Cara, isso é muito forte. Esse testemunho aí tem que testemunhar muito mais, porque muitas pessoas precisam ouvir. Agora já está tendo uma proporção aí muito grande. Acredito que muitas pessoas já foram tocadas através desse teu testemunho. E Silvio, e na área empresarial, como que foi que aconteceu? Tu já vinha de uma família empreendedora, não empreendedora? Como que aconteceu isso na tua vida? Cara, assim, ó, na realidade, o meu pai nunca foi empreendedor, minha mãe também não, minha mãe era do lar, meu pai trabalhava na Eletrosul, ali em Tractebel, só que desde cedo eu já comecei a empreender. Desde cedo já? Eu tinha 8 anos, eu já entregava leite de porta em porta. Olha só! Eu vendia picolé, eu fiz tantas coisas assim, já empreendendo desde pequenininho, eu vendia figurinha. Meu Deus, já estava na essência do negócio. Na essência, cara, e nunca tive ninguém na família. Foi realmente acontecendo ao natural, assim, de sempre começar e empreender e querer inventar algo. Eu sempre tinha na minha mente que eu tinha que inventar algo, que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que, sabe? E aquilo, desde pequeno, comecei ali vendendo, entregando leite de porta em porta, aí depois, né, vender picolé, cara, sempre fazendo algum tipo de negocinho. Sim. A minha mãe uma vez montou com uma irmã dela uma confecçãozinha, e aí elas queriam vender e elas não tinham ninguém que levasse, eu já ia de porta em porta com elas tinham vergonha, eu que ia lá e oferecia, isso que era calcinha, coisa de lingerie, né? Mas que era o cara que fazia a venda. Eu que dava a frente. Elas iam depois, Sim. né? Mas quem tinha que dar a frente era eu. Então, cara, assim, sempre, sabe, foi algo natural mesmo, assim. E aí depois, com 20 anos, eu já tive um negócio, comecei uma empresa de informática e foi 20 anos com informática e já fazem 20 anos, senhor. 11 anos agora com comunicação visual. E com informática, o que trabalhava no segmento, sim? A gente vendia computador, fazia manutenção. Ah, entendi. Assim, eu comecei, na verdade, eu me formei técnico em eletrônica, né? Tá. E aí sempre trabalhei com computador, desde... Assim, meu pai também uma vez, logo, com o computador, vamos botar assim, lá em 80 e alguma coisa, o computador era uma fita cassete ligada numa TV. Então, tipo assim, meu pai ganhou numa rifa um computador desse. Olha, que era algo sensacional. E temos até hoje ainda. Na época era uma revolução. Não, aquilo era, cara, levava, sei lá, 1 hora para carregar um editor de texto. Mas era 1 hora só para carregar. Mas naquela época a gente não tinha essa ansiedade de as coisas rápidas, né? Então, cara, aquilo para nós era natural, né? Então o cara ficava lá esperando, botava e ficava esperando, sabe? Mas então, assim, desde cedo eu tive esse contato, assim, né? Tive essa sorte. Então, fui bem abençoado nessa parte. Assim, meu pai ganhou aquilo ali e depois eu fui trabalhar com eletrônica. Então, sempre tive contato com o computador. E aí foi natural também, assim, de trabalhar com computador, manutenção. 20 anos ficasse nesse mercado. 20 anos na informática. E hoje fazem 11 anos de comunicação visual. Comunicação visual. E aí como é que fosse para esse outro segmento? Cara, eu saí na parte da informática, eu tinha um sócio. Tá. E aí chegou um ponto que a informática, ela, com a internet, né, divulgou muito, então tinha que tomar um caminho de escolher de alguém mudar de ramo, não comportava mais 2 sócios. Sim. E aí um dia eu decidi assim, cara, eu vou mudar. E foi nesse processo até, né, nesse momento lá que eu estava decidindo algumas coisas na minha vida e ali eu resolvi que eu tinha que mudar realmente, né? Tinha que me transformar. E, cara, me achei na comunicação visual, é algo que eu entrei e comecei e já me identifiquei, sabe? Sim. Essa parte de comunicação é uma coisa que eu sempre tive uma facilidade, né? Porque tinha facilidade de vender, de fazer o comercial da empresa. E aí ali foi ao natural, assim. Eu entrei, fui trabalhar com uma outra pessoa, trabalhei um tempo, e vi que o negócio era bem tranquilo assim para mim, que já tinha uma experiência ali tal de empresa, né? De ter empresa, então já tinha
pouco de aprendizado, tinha que aprender a parte da comunicação visual, como é que era, como é que não era. Então, passei um processo ali de aprendizado, de renovar a mente ali, né? Porque trabalhar 20 anos com informática, de repente trabalhar com outro segmento, tu tem que te renovar, né? E ali realmente foi uma renovação de mente. Foi nesse processo também de conversão, foi justamente nesse momento também. Então, aconteceu tudo muito assim, no momento certo. Tudo meio que junto ali. Tudo meio que junto. Deu uma transformação total. Transformação total, bem isso aí mesmo. E assim, ali foi bem bacana, assim, porque eu me identifiquei rápido. Então, quando tu te identifica rápido, tu vai aprendendo rápido também. Sim. Né? E o mercado também evolui muito rápido. Mas a gente tem que estar sempre em constante evolução, né? Constante. O aprendizado é diário, sempre tem coisa nova, sempre tem alguém que vai te dar uma dica de algo diferente, de algo, né, que de repente tu pode fazer. Nunca a gente vai saber tudo, a gente sempre vai aprender, sempre. E às vezes a gente acha que, eu sou expert nisso. Cara, por mais expert que a gente seja, mas a gente sempre tem algo novo a aprender. E isso até uma história, uma vez que eu escutei, assim, que isso já faz uns 20 anos, foi difícil. Eu passei na mesma época por todas essas mudanças ao mesmo tempo, assim, né? Eu estava saindo de um casamento, uma separação, estava Deus querendo me usar e me transformar e eu não querendo aceitar aquilo, não querendo mudar. Então, assim, foi bem difícil. E aí, mais negócio de trocar de empresa, sair de um negócio que eu estava ali, que estava confortável para mim. Zona de conforto. E aí, assim... Cara, foi uma transformação difícil, dolorosa, bem dolorosa. Aquele momento foi um punk, assim, porque daí eu tinha, né, tenho ainda hoje 2 filhas, e eu já tinha as 2 filhas, então ficar longe delas também foi algo difícil. E aí tinha todo esse processo de mudança de empresa, separação, Deus querendo me usar e eu querendo fugir, sabe? Foi algo, assim, bem difícil. Foi um processo que naquele momento, assim, olha, teve vários momentos de querer desistir. Querer parar vários mesmo. Vários momentos. Mas, cara, assim, ó, Deus foi usando pessoas, usando situações e foi me aproximando dele mesmo, me botando no colo dele, sabe? Porque teve momentos que só Deus mesmo, que assim, a vontade era sumir. Realmente, por N problemas que eu estava passando, N situações, né? E só quem passa, só quem vive sabe, né? E aí é onde a gente começa a entender também um pouquinho o problema dos outros, né? Quando a gente passa por situações muito difíceis, a gente começa a entender um pouquinho dos outros. Aí eu estava com problema, separação, empresa, Deus querendo trabalhar na minha vida, uma tia, madrinha minha, teve uma doença incurável e logo em seguida faleceu. O meu ex-sogro teve câncer, tudo na mesma época. Então, assim, foram 2 anos que eu passei, assim, cara, que foi bem difícil, bem difícil. Foi bem dolorido, foi muito dolorido, realmente. E eu vou te dizer assim, ó, naquele momento, por diversas vezes, a minha vontade era desistir. Era desistir realmente. Mas, cara, Deus usava minhas filhas, usava uma pessoa, usava uma situação, né? E ali eu comecei a transformar a minha mente, que aquele momento era passageiro. Meu Deus. Mas Deus nos tem algo eterno, né? E aí a gente começa a receber aquilo. E aí tu começa a te fortalecer. Porque, cara, por muitos momentos eu tive fraco. Cara, eu sou uma pessoa que eu detesto remédio. E naquela época eu cheguei a 2, 3 meses tomar remédio para dormir. Meu Jesus. Algo impensável para mim. Que cara, hoje para me tomar um remédio para uma dor de cabeça, só se tiver muito dor de cabeça. Eu para tomar um remédio para uma gripe, só se eu estiver muito gripado. Assim, eu tomo chá, eu tomo, né, outras coisas, mas não tomo remédio, porque eu não gosto. E naquela fase, eu cheguei a passar 2, 3 meses tomando remédio para dormir, que eu não conseguia dormir direito. E a minha vontade era só chegar em casa às 6, 7 horas da noite, tomar um remédio, dormir e acordar no outro dia e trabalhar. Meu Deus do céu. Então, assim, não vivia, sobrevivia, na real. E, cara, e aí é onde tu entende que muitas pessoas passam isso, né? Eu estava fraco, realmente, bem fraco, espiritualmente, mentalmente. Sim. E eu sempre fui uma pessoa que era forte. Sempre fui forte mentalmente, mas passei por 2 anos difíceis, onde realmente ali, cara, eu vi que todo mundo que passa por uma situação difícil, muitas vezes tem a vontade de desistir, porque realmente a pessoa fica fraca, a pessoa fica sem forças, a pessoa fica desanimada. E, cara, tu realmente
quer sumir. Tu não quer ver pessoas, quanto menos pessoas tu vê, melhor. Mas é o contrário, né? Quanto mais pessoas se aproximam da gente para nos ajudar a nos fortalecer novamente, melhor. Só que naquele momento, cara, assim, ó, a minha vontade não era não ver ninguém. Então, muitas vezes eu ficava ali brigando comigo mesmo para sumir dos lugares que eu estava, para tentar, né, ficar sozinho, quietinho lá no meu canto. Então, assim, foi um processo bem difícil mesmo. Mas aí ali Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a usar pessoas, né, a me levar para próximo de Deus. E aí foi, né, depois, no final desse processo, já quando eu já estava me fortalecendo, aí é o momento onde eu passei por aquela situação da serra, aí depois eu decidi me batizar, e ali foi onde eu me fortaleci e vivi o novo de Deus. Cara, tu falou algo que é muito importante, Silvio, aqui, para a gente pontuar, que eu acho que é necessário. Uma coisa né, as experiências da vida. O Silvio falou aqui, só quem vive é que sabe. Isso é algo muito forte, né? Porque quem sabe você chegou até aqui, agora no videocast, estava passando aí, chegou no videocast, você está desde o início, e você estava olhando para você e dizendo assim, meu Deus do céu, será que essa situação nunca vai ter fim? Né? Será que nunca vai acabar? Será que não tem saída? E o Silvio falou, só quem vive é quem sabe, e ele disse uma outra coisa que é muito importante, que nada é para a vida toda. Tudo é questão de passagem. Nós entendemos isso, né? Independente da fase que nós estamos vivendo, é passageira. Para 2 anos, você vivendo uma vida abundante, sendo feliz em todas as áreas da sua vida, é rápido. Mas para 2 anos, passando por dificuldade, sabe? 2 anos sofrendo com situações, com uma doença incurável, que somente nós cremos que para Jesus não existe doença incurável, ele pode fazer e transformar, mas para algumas pessoas que não creem, estão até hoje sofrendo, e quem sabe já fazem 2 anos, e você está pensando, meu Deus, né? Parece que nunca vai acabar. Escute, é uma fase. E quando o Silvio estava falando aqui, eu estava me lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um discípulo de Jesus, né? Não que caminhou com Jesus, mas foi um discípulo que conheceu Jesus de uma maneira muito inusitada também, né? E ele foi aquele homem que queria matar os cristãos, ele era aquele homem que ia atrás, né? Não por uma maldade, mas sim porque ele entendia que por ele ser um judeu com a raiz muito forte no judaísmo, né? Ele achava que o povo cristão que estava se levantando ali, acreditando em Jesus, eles eram contra o Deus dele, que era o mesmo Deus. Então ele queria matar os cristãos. E aí a gente vê agora ele tendo um encontro com Jesus no caminho de Damasco e mudando a vida dele completamente. Um homem que queria matar agora se torna um homem do amor, sabe? Então assim, para como Deus agiu, manifestou a graça dele, a transformação na vida do apóstolo Paulo, que viveu tudo aquilo, na vida do Silvio, na minha vida, eu quero dizer algo para você que está aí. Jesus pode escrever a sua história de novo. Mas o que você precisa fazer? Você precisa entender que existe um processo de renovação na sua vida. Então, só quem vive é quem sabe, e leva muito tempo para algo acontecer de repente. Eu estou agora num processo, Silvio, até deixa eu partilhar aqui, no processo de um sonho, sabe? Eu tinha um sonho e tal, e de escrever um livro, e eu tinha um desejo no coração, sabe? De renovação, porque para as pessoas chegar também ter. E graças a Deus, esse sonho está chegando, estou quase concluindo de escrever um livro, né? E assim, o processo de escrever o livro realmente é um processo doloroso. Porque tu olha e diz, meu Deus, não vai acabar nunca, que tanto que eu escrevo e escrevo, mas depois quando tu pega o projeto quase pronto, tu diz assim, meu Deus, mas parece que foi tão simples, sabe? Então assim, aquilo que para você, deixa eu dizer algo aqui nessa noite, aquilo que para você você está passando agora um momento de dor, mas é apenas um toque de Jesus na sua vida, ele consegue renovar toda a sua vida, né? Diz a história que a mulher, ela leva 9 meses para ter um filho,
E aí, quando ela vai ter o filho, ela sente muita dor ali, né? Diz que é parecido mais ou menos com a dor de cabeça do homem, assim, né? Aquela dor que ela sente ali. Mas brincadeiras à parte. Mas diz que quando ela sente a dor e quando ela vê o filho, a dor é sanada. Né? Então, assim, o que Jesus pode fazer na nossa vida, o que Ele quer fazer na sua vida é isso. Aconteceu com o Silvio, aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Então, você só precisa fazer o quê? Pastor, o que eu preciso fazer? Buscar em Deus um processo de renovação na sua vida. Se possamos ficar aqui e levar essa palavra, essa mensagem para o seu coração. E a última pergunta, Silvio, que aconteceu aqui, que eu fiz, foi do nosso amigo Janir, que perguntou para ti assim: Silvio, como você vê o empreendedorismo em nosso país? E que você espera como empreendedor do poder público? O que você está esperando assim, como empreendedor? O que você vê e o que você espera? Primeiro eu vou falar dos teus dois apoiadores, né? Dois caras top. Top, né? Camilo Motos, pô, o cara é top, Fenômeno, é diferenciado. fenômeno. O cara é uma bênção. É lá do Sertão da Estiva, que é minha terra também. É a tua terra lá? É minha terra. E o Serginho da Calibre, que é outro cara fantástico. É um clientaço meu também. Nossa, é dois caras fora do normal. Dois empreendedores. Sim. Cara, que eu me espelho nos caras, porque os caras são fera, Que tá? show de bola. São fera. Muito. Cara, assim, ó, o empreendedorismo, né, ô Johnny, assim, como eu falei, eu já comecei desde 8 anos de idade. Então, assim, cara, eu vou te dizer uma coisa assim que, né, o Janir, Janir perguntou aí, assim, ó, primeiro do poder público eu não espero nada. Sim. Porque, cara, a gente vê os governos passar e mudar e voltar, isso e aquilo, e a gente vê poucas coisas feitas realmente para o empresário, para o pequeno empresário. Porque eu acho que as grandes empresas sempre têm os benefícios dela. Agora, nós que somos pequenos aqui, que somos formiguinha, né? Eu não conheço ele, né? Mas a gente que é as formiguinhas aqui, pouco o governo olha para nós, né? Eu vejo assim que teve uma época que eu esperava algo do governo. Hoje eu não espero, hoje eu tenho que fazer acontecer. Porque esperar do governo, eu não vou ter resultado. Eu busco todos os dias levantar, né, pedir a Deus para me dar forças para poder fazer o meu melhor. Uau. E, cara, e aí deixa Deus usar a gente como empreendedor, né? Porque eu creio assim que o governo ele está ali, a gente tem que obedecer, deve uma obediência ao governo, mas ao mesmo tempo esperar algo que o governo vai fazer por nós, a gente vai ficar parado, a gente não vai fazer nada. Então a gente tem que todos os dias batalhar, levantar e, cara, eu não lembro como é que foi a primeira pergunta dele ali. A primeira foi como você vê o empreendedorismo em nosso país? Cara, assim, ó, o Brasil, para mim, é um dos países mais empreendedores do mundo, né? As pessoas no Brasil, elas inventam cada coisa que a gente fica assim, cara, cada negócio novo que às vezes a gente vê aí. Eu já fui várias palestras de empreendedorismo, então, assim, cara, tu sempre vê novos negócios, novas ideias, porque o brasileiro é um povo que ele é criativo, né? criativo, é um povo assim que está sempre inovando, está sempre se renovando. Cara, assim, tu vê cada negócio novo que é inventado no Brasil, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, assim, cara, o empreendedorismo no Brasil, ele é criativo. Porque os empreendedores brasileiros são muito criativos. São pessoas que têm muita vontade. Cara, o cara tira aqui para o Tubarão, a gente vê tantas e tantas pessoas aí que são empreendedores e pessoas que levantam cedo, lutam, batalham, né? E fazem a diferença. Uau. Fazem a diferença. Porque às vezes a gente não valoriza os pequenos empreendedores. Mas, cara, hoje no Brasil, a maior força empreendedora e empregadora está nos pequenos negócios. Está nos pequenos empreendedores. Ô, Silvio, e até eu acho interessante a gente partilhar aqui também, é que muitas pessoas estão deixando de começar porque não tem uma ferramenta. Eu não vou fazer porque eu ainda não estou com o meu capital de giro. Não vou fazer porque eu sonho em ter uma máquina tal e não tenho ainda. E é sobre o idealizar e o realizar. As pessoas idealizam muito, sonham muito alto e, mediante isso, acabam não fazendo nada. Porque é assim que acontece. Então, assim, todos os dias tu falou que acorda pela manhã e tu tem uma expectativa. A tua expectativa é de muito ou a tua expectativa é de pouco? Só para a gente entender aqui. A minha expectativa é daquilo que Deus quer para mim. Uau. Sabe? E é aquilo que tu falou, assim, ó, eu comecei, né, a gente começou uma empresa de informática há 30 anos atrás, cara, não tinha nada.
Não tinha, não. Tinha a cara e a coragem e a vontade. Uau, né? E, muito novamente, bom, quando eu comecei agora na comunicação visual, foi a mesma coisa. Eu só tinha a cara, a coragem e a vontade. Não tinha nada. Não cara, tinha nada. coragem e vontade. Meu Deus, cara. Cara, coragem e vontade. Então, assim, cara, para ter uma ideia, né, nessa fase que eu passei ali, que foi bem difícil, chegou dias... Assim, cara, eu era uma pessoa que eu tinha um carro zero, eu tinha tal de cheque, eu tinha cartão de crédito. E chegou um dia que eu não tinha R$2 na minha carteira. Que eu não tinha, e a minha filha pediu assim, um salgadinho, eu não tinha R$2 para comprar. Ah, meu Deus. Então, assim, cara, eu cheguei, quando naquele processo que eu passei, chegou um dia e eu cheguei assim para Deus. Deus, tu tem o melhor para mim. Sim. Só que eu tenho que lutar por isso. Uau. Porque eu não estava mais lutando por isso. Quando eu entendi que eu tinha que voltar a lutar por isso, cara, nunca mais faltou nada. Nunca Meu mais faltou Deus, nada. Senhor. Porque eu tomei uma decisão. Decisão de acordar todos os dias e lutar por aquilo que eu quero. Uau, E ali cara. mudou muita coisa, cara, mudou muita coisa, porque aquele negócio da gente se colocar, não numa situação de coitadinho, Sim. mas pô, cara, foi um processo, foi um aprendizado. Aquele dia que eu não tinha R$2 na minha carteira, cara, que foi um dia dolorido. Eu Sim. chorei, Sim. eu chorei, porque eu entendi que o grande culpado era eu mesmo. As decisões erradas era eu que estava tomando. Meu Deus. Então, forte isso. é aquilo que a gente conversou no começo. Eu tenho poder de decidir. E eu estava tomando as piores decisões possíveis. E quando eu entendi isso, eu enxerguei isso, foi quando eu estava lá embaixo, lá no fundo do poço no mesmo. fundo mesmo. Eu tive que começar a cavar uma escadinha. Eu tive que entender que eu tinha que cavar a escadinha e não cavar para baixo. Eu estava só cavando para baixo, para chegar ao ponto de não ter R$2 na carteira, cara. Sim, sim. Aquilo ali para mim foi uma vergonha para mim mesmo. Mas aquilo despertou em mim a vontade, despertou a humildade de entender que eu não sou mais do que ninguém. Muito bom. Sabe? E ali eu comecei a cavocar aquela minha escadinha para sair lá de baixo. E devagarzinho. E entender que é um dia após o outro. Um dia após o outro, né? Um dia então, após a nossa expectativa é isso, né? Nós, muitas vezes, também, muitas pessoas, Deus dá tudo e elas acabam deixando Deus, né? Abandonando a sua fé, acabam se importando mais com outras coisas do que realmente aquilo que é a essência, a verdadeira essência. E aí acabam quebrando a cara, né, e depois tendo que voltar para Cristo para viver essa novidade de vida. Então, quando eu vejo o Silvio falar, né, sobre o processo que é diário, gente, tudo que começa grande é monstro, sabe? Tudo começa na vida tem que ser pequeno, né? A gente idealiza muito, mas precisamos ter a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão, né? Pastor, mas eu tenho muita fé. Amém, glória a Deus por isso. Mas a fé, ela não me isenta do processo, sabe? Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz, aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é uma lei e é irrevogável. Então, assim, se hoje eu plantar, eu tenho certeza que lá na frente eu vou colher. Mas no meio do caminho parece estar meio conturbado, o negócio parece que não está andando. Permaneça fiel na palavra, que aquilo que você vai plantar, tem certeza que você vai colher no tempo certo, na hora certa, no momento certo, e você será uma testemunha viva do poder de Jesus. Silvio, vamos para nossas considerações finais aí. Eu gostaria que você olhasse para os nossos telespectadores aí, olhasse dentro dos olhos deles, falasse uma mensagem do seu coração, de inspiração para a vida daqueles que estão assistindo nós. Pastor, o que eu vou dizer assim, é algo que pelo que eu passei, né? Sim. Eu creio que se você está vivendo hoje um momento difícil, esse momento ele é passageiro, como nós somos passageiros, né? E eu creio que quando a gente confia em Deus, quando a gente crê em Deus, quando a gente tem fé, mas quando a gente toma a decisão de realmente buscar a Deus, estar junto com Deus, estar ao lado de Deus, deixar Deus nos direcionar, a nossa vida ela muda, a nossa mente muda. A gente realmente tem uma mudança de mente, né? É incrível, assim, como Deus transformou a minha vida lá atrás, né? Um momento totalmente difícil, totalmente parecendo que eu não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, né? Sim. E Deus ali renovou a minha mente, transformou, fez daquele momento difícil algo que hoje é um testemunho. É isso. Né? E eu até hoje não tinha nem enxergado como testemunho. Uau. E nunca nem tinha
falado exatamente dessa forma como falei hoje aqui, né? Contei algumas partes em algumas clínicas que a gente visitou, mas nunca abri o coração como eu abri hoje aqui, realmente de expor certas situações, né, que a gente às vezes tem medo de falar, tem vergonha de falar, de se expor. E, cara, hoje um bate-papo tão bacana, Deus, né, usando aqui o momento para que esse, né, testemunho, para que essas palavras chegue no coração de alguém que hoje esteja precisando. Né? E aquilo que a gente falou, se tocar o coração de uma pessoa, se uma pessoa estava precisando ouvir isso, já valeu a pena. Né? Aquele testemunho do que tudo que Deus fez na minha vida, se hoje tocou o coração de um só, cara, já fez a diferença para mim. Para mim. Bom. Choca a oportunidade de ver esse processo de renovação na sua vida. E muito obrigado, Silvio, pela sua presença aqui. Louva a Deus pela sua vida. E tamo junto, gente. Lembrando a todos, não se esqueçam de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão no coração.